Bom, pessoal, vamos voltar à gravação dos nossos vídeos. E nessa aula, vamos tratar sobre as variáveis. Como eu falei em aula, existem vários tipos de variáveis e esses tipos são muito importantes na hora que a gente vai tratar os dados. Eu vou pegar aqui o meu primeiro Colab, que a gente criou na aula passada, e vamos começar a trabalhar com alguns tipos, desde numéricos, strings, booleanos. Então, vamos começar aqui criando uma variável conforme eu mencionei na aula. Vou criar uma variável chamada de número. Posso dar o nome que eu quiser, mas eu coloquei número e atribuí um valor 10 para ele. Se eu tentar imprimir esse número, obviamente vai aparecer executando o valor 10, que foi o valor que eu atribuí. Ok, aqui está o resultado, 10. Se eu pegar um segundo número, vou chamar de número underline 2, e atribuir o valor de 50, e quiser somar esses dois números e guardar esses dois números, os valores deles, dentro dessa variável soma, eu simplesmente posso vir até aqui, pegar o primeiro número, somar o segundo número, que é o número underline 2, e ele vai resultar nessa soma, vou imprimir logo aqui abaixo. Então eu vou somar o 10 com 50, naturalmente vou ter o resultado de 60. Uma coisa que é importante, essas variáveis a gente consegue prever quais os tipos. Então, o Python mesmo, se a gente executar qualquer uma dessas variáveis, como elas são variáveis numéricas, vai aparecer essa informação aqui de int. Isso a gente vai entender a importância disso um pouco mais à frente. Eu vou criar outro trecho de código, onde eu vou atribuir um texto para essa variável. Então, vamos escrever aqui pesquisa de marketing e imprimir a pesquisa de marketing. Então, se eu der um print texto, vai aparecer o conteúdo dessa variável, a pesquisa de marketing. Se eu alterar esse valor, apenas marketing, naturalmente vai aparecer o novo valor que eu atribuí. Da mesma forma como fizemos aqui em cima, se eu imprimir o tipo, isso aqui é uma função do Python que mostra o tipo dessa variável, ela agora vai aparecer um string. Por que é isso importante? Muitas vezes, quando nós vamos importar nossos dados, a gente vai perceber que eles estão em tipos distintos. Por exemplo, se eu tentar somar a variável soma, o valor de soma, mais esse texto, e atribuir para um resultado, e logo em seguida tentar imprimir esse resultado, dar um print no resultado, olha o que vai aparecer. O interpretador não consegue fazer essa operação. Por quê? A primeira variável eu vou ter um tipo inteiro, um int, e a segunda variável eu vou ter um texto, vou ter um string. Isso gera um erro. Então, como é que a gente resolve isso? Eu posso concatenar essa variável soma à medida que eu transformo ela em string. Então, com str aqui, eu transformo a variável soma, que era um inteiro aqui em cima, um int, em uma variável string. Então, eu vou conseguir somar os dois strings, que na verdade não vai ser uma soma, vai ser uma concatenação. Eu vou pegar os 60 e unir com a palavra market. Se eu colocar aqui no lugar de market 40, vocês vão perceber que ele vai continuar sendo um string, vai continuar sendo texto. Se eu tentar somar as duas, eu vou concatenar as duas, porque as duas são strings. Então, o interpretador vai entender isso aqui como texto, e ele transformou aquele valor de soma lá em cima, que a gente printou, que é 60, também como texto. Então, vai ser 60 concatenado com 40. Agora, que interessante. Se eu pegar essas duas variáveis e transformá-las em int, eu transformo elas em int da seguinte forma. Atribuo int, o valor, passando para dentro dessa variável int aqui. Ó. Então, ela já vai passar a ser um valor numérico. Então, eu vou conseguir não apenas concatenar, mas somar esses dois valores. Lembrando que isso aqui vai ser bem importante lá na frente, quando a gente for fazer importação de alguns dados e que eles vierem como string,
a gente pode transformar eles em numéricos e efetuar a soma, a subtração, as operações aritméticas que forem necessárias. Outra coisa interessante aqui são outras variáveis, como umas listas. Então, eu vou montar uma lista onde eu tenho um conjunto de valores que são atribuídos em uma única variável. Por exemplo, eu posso pegar aqui 1, 2, 3, um string, por exemplo, uma variável com um valor que chama Python, e um outro valor que pode ser market. Se eu der um print nessa lista, olha o que vai aparecer. Eu vou ter aquele mesmo conjunto de valores. Se eu verificar agora o type, o tipo dessa variável lista, ele, diferente dos outros, que apareceu string inteiro, ele aparece um list. Ele verifica que eu tenho uma lista de valores. Outro tipo de variável interessante que a gente utiliza bastante em Python são os dicionários. Então, eu posso criar um dicionário onde eu vou armazenar um conjunto de chaves e valores. Por exemplo, eu quero armazenar uma variável que tenha nome, e dentro desse nome eu atribuo um produto X. Então, se eu imprimir essa variável, assim como as demais, eu vou apresentar todo esse conjunto de informação. Mas também a gente pode pegar a chave desse produto, desse valor, como nome, e aí ele vai retornar o que está logo aqui em seguida. Viu? Então, eu consigo, com isso, criar um conjunto de informações. Então, com esses valores, eu identifico qual que é a chave dele, e ele vai retornar o valor correspondente. Outra informação que é relevante mencionar são os operadores relacionais e os operadores lógicos. Mais à frente a gente vai fazer muitas comparações entre variáveis, entre valores que serão importados nos dados. Então, é importante a gente já conhecer os operadores relacionais, como se eu tenho um valor de 10, 10 é maior do que 3, o compilador já retorna que sim. 10 é menor do que 3, ele consegue interpretar e verificar que essa informação é falsa. Então, ele retorna falso. A gente poderia também colocar 3 é maior ou igual a 3. Essa informação é verdadeira. Mas 3 é diferente de 3? Não, essa informação já é falsa. Então, os operadores relacionais, eles vão ser bem úteis também para a gente fazer filtro nos dados. Assim como os operadores lógicos. A gente também trabalha com variáveis lógicas, onde a gente vai ter um true. Se eu tento imprimir o true, ele vai aparecer naturalmente true, mas true ou falso, ele vai apresentar falso, porque as duas condições têm que ser verdadeiras para eu ter um retorno verdadeiro. Então, se eu tenho true ou true, aí sim eu vou ter um retorno verdadeiro. Certo? Então, isso aqui é bem relevante na hora que a gente for trabalhar com pandas. Então, eu vou ficar por aqui. Nessa aula, o objetivo foi tratar e discutir mais as variáveis. Para a próxima aula, vamos trabalhar um pouco mais de fluxo, que aí trabalharemos com o if e estruturas de repetição.